Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais, né? Ok? Lembra que a gente sempre coloca para vocês aqui o pensamento, né? O nosso pensamento, ele é um atributo, né, da nossa alma, ok? Ninguém, né? Só Deus, né? Mas ninguém tem junção nenhuma sobre ele, porque você pode pensar o que você quiser, concorda? Concorda? Pode pensar o que você quiser. Você é livre no seu pensamento, né? Só que quando você recebe um estímulo e emite um pensamento, dentro de um pensamento seu, né, ele carrega o quê? Ele carrega uma emoção. Toda vez que você emite um pensamento, você já emite também uma emoção, né? Depois que a emoção vem, né, vem o sentimento, quando você identifica, né, o objeto dessa emoção. E depois vem a ideia. Quando você cria a ideia, ok? A sua mente, ela, enquanto núcleo de forças inteligente, ela cria uma imagem, e a energia do pensamento, do seu pensamento é tão forte quando cria essa imagem, que essa imagem transforma num ser. E esse ser tem consciência e ele vai fazer parte das suas memórias. Ok? São suas memórias. As suas memórias são vivas. Não tem nenhum arquivo morto dentro de você, tá? Tudo bem? Então, as memórias do dia de hoje estão arquivadas por você. Em forma de imagens, em forma de energia, e ela é viva dentro de você. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. O meu pensamento, então, criando todo esse material de imagens, ok? Ela revela minhas companhias espirituais, por quê? Porque se eu pensar uma imagem, uma coisa boa, ok? Vai se conectar comigo, né? Companhias espirituais boas. Se eu criar uma imagem, um pensamento negativo, vai se conectar em mim companhias negativas. Ok? Tudo bem. Dá um exemplo? A pessoa ficou com raiva, passou o dia com raiva. Ok? A raiva, tá certo? A raiva. Vocês já ficaram com raiva? Não, nunca ficaram? Né? Então, a raiva. Quando você fica com raiva, e tem gente que potencializa a raiva, né? Ele fica um pouco mais com raiva. Então, você criou a raiva, né? Você então criou uma imagem dentro de você, que já é uma memória. Tudo bem? Se é de alguém que você está com raiva, muita raiva da pessoa, você então grava a imagem da pessoa dentro de você, na sua estrutura. Se você está com raiva de você, é a sua imagem mesmo, tá? Porque tem gente que fica com raiva dela mesma. Então você grava a sua imagem. Essa imagem gravada dentro de você, ela é uma energia que gera conexão, porque ela tem uma energia chamada magnetismo. O teu pensamento é formado pela parte elétrica que se movimenta e magnetismo que atrai, que se conecta. Então, as minhas imagens, elas estão conectadas consciente ou inconsciente. Vocês já notaram que às vezes você está bem, não está tão ruim não. E de repente você começa a sentir algo, nossa, eu não fiquei bem. Será que entrei em algum lugar diferente? Eu não estou legal. Nesse momento, você nem sabe por que você está legal ou não, é porque as suas imagens estão fazendo uma conexão, tá certo? Conexão. Porque as imagens que você produz é um campo eletromagnético e os campos eletromagnéticos eles se expandem em forma de ondas. Eles vão ao infinito.
E de repente você está sentindo o impacto de uma sintonia, você nem fez por onde, ok? Nesse momento, mas é por conta de algumas imagens que você produziu dentro de você. Entendeu? Aí, agora uma imagem boa, né? Uma imagem boa é um pensamento bom, tá certo? Hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo na minha vida. Então, eu estou criando uma imagem positiva, vai se conectar com pessoas positivas, com campos positivos, com tudo que é positivo, ok? Entendido aí essa parte? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque o nosso assunto de hoje, nós vamos precisar entender isso aí. Memórias. Porque lembra, olha só, eu vou produzir uma memórias agora em vocês. Quando eu faço uma prece, eu produzo uma memória positiva ou negativa? Positiva, tudo bem? Então, essa memória positiva, ela é eterna em mim, porque eu sou um ser eterno, gente. Eterno. Quer dizer que aquilo que eu assisti lá na televisão, que me fez sofrer muito, vai ficar eternamente comigo? Vai. As memórias ficam com você. Tudo bem? Sendo ela boa ou mal. O que acontece é o seguinte, que as memórias boas que você produz, elas vão produzir aquilo que está no Evangelho, que é a construção do reino de Deus em você. Elas são iluminadas, então elas vão gerar autoconfiança, elas vão gerar segurança em vocês, ela vai deixar você uma pessoa mais otimista. As pessoas que têm memórias boas, ok? Elas são geralmente mais otimistas, mais alegres, tá certo? Mais seguras, mais confiantes, entendeu? Mais felizes. E as pessoas que têm memórias negativas, elas geralmente são tristes. Entendeu? Okay? Elas já levantam de manhã, né? Tristeza, fica triste, né? Então, o que ocorre? Bora lá, atenção que isso é importante. Mas, Tarcísio, uma memória negativa, ela pode ser transformada? Lógico que pode. Tudo bem? Por quê? Ela não faz parte da tua natureza, porque tu é uma obra de amor de Deus. Só faz parte da tua natureza aquilo que é positivo, aquilo que é bom. O que não é bom e não é positivo, não faz parte da tua natureza, ok? Porque a tua natureza é essencialmente espiritual. Mas a gente, por livre-arbítrio, às vezes constrói algumas memórias não muito boas. Tudo bem? Então, geralmente, as pessoas fogem para o vício, por exemplo. Elas vão construir uma memória negativa. Essa memória, ela tem estímulos, né? Então, os vícios que se repetem, eles são estimulados dentro da própria pessoa, ok? Tudo bem? Eles se estimulam, porque são forças vivas. Eu não estou falando aqui de imagens que não têm estímulo. Toda imagem que a minha mente produz, ela me estimula de forma positiva ou de forma negativa. As memórias negativas, que não faz parte da sua natureza, elas são transformadas de duas maneiras. É tipo assim, ó, é um antivírus, né? Tem dois tipos de antivírus para tirar o vírus do arquivo, não é? Tá certo? Tem uns baratos e tem um mais caro. Então, nós temos dois tipos de antivírus. Carregamos ao longo de nossa vida dois tipos. Um antivírus que transforma a minha memória negativa é o sofrimento. Tem pessoas que gostam mais desse, entendeu? Porque o que levou Jesus a dizer, bem-aventurados os aflitos, porque estão transformando suas memórias negativas que estavam gerando situação de sofrimento. Então, toda vez que o sofrimento chega na minha vida, ele está modificando dentro de mim uma memória negativa, que eu estou me punindo por mim mesmo, porque a minha consciência disse que aquilo estava errado e eu fiz. Entendeu aí essa parte? Tá bom. E qual é o outro tipo de antivírus que existe? A caridade, o amor. Então, o bem que eu faço, ele também faz transformações nas minhas memórias. Ele advoga, inclusive, em meu favor. Então, nós temos duas opções. Nós temos a opção para tirar as memórias negativas, ok? Do sofrimento. E nós temos a opção de tirar memórias negativas
pela ação, pela vontade do bem, pela vontade do amor. Ok? Então vamos lá. Eu estou colocando isso por quê? Porque hoje o assunto é esquecimento do passado. E vocês têm que entender essa parte aí. Por que, Tarcísio? Tem memórias tão pesadas, tão traumáticas na vida da gente, que Deus, quando permite a gente voltar, Ele pega essas memórias, Ele não apaga, não. Eles colocam numa instância da tua consciência chamada inconsciente. O que acontece, o sofrimento, é que quando tu fica repetindo os mesmos erros do passado, tu ativa essas memórias. E elas vêm com tudo. E quando elas vêm, elas vão gerar uma doença, elas vão gerar um transtorno, elas vão gerar alguma coisa negativa pela carga emocional dela. Vocês entenderam o que eu falei aí? Olha só, o pensamento que eu emito por algum estímulo, né? Todo pensamento sai de mim por um estímulo, tá, gente? Os estímulos podem vir de forma visual, auditivos, tudo bem? Sonoros, ou pode vir de dentro de mim, ok? Então, um estímulo que chega negativo, ok? Chega no meu pensamento, tudo bem? O que vai acontecer? Eu posso, nesse momento, eu não consigo paralisar o pensamento que vem a partir do estímulo, mas eu posso depois dizer, ó, não quero pensar nisso. Entendido? Não, eu não consigo, no momento, interpor, quando o pensamento, eu sou estimular, o pensamento vai vir. Mas quando o pensamento vier, eu posso tomar uma decisão pela minha vontade e sair desse pensamento. Entendido aí, fechado? Tá bom. Estou falando tudo isso porque a gente vai entrar no assunto esquecimento do passado, ok? E por quê? Porque tem algumas memórias muito pesadas que quando você retorna num novo corpo, através da reencarnação, para se melhorar, elas te causariam muito prejuízo emocional. Ok? Tá bom, aí alguém, não sei se vocês estão perguntando, eu estou pegando aqui uma pergunta aqui que estão me colocando. E as terapias de vidas passadas, se eu ativar uma memória dessa, ok? Da minha vida passada, e aí? Como é que fica? Se elas foram colocadas no meu inconsciente, elas estão lá em forma de energia, em forma de vida, né? E aí como é que fica? Tá certo? A gente tem que ter cuidado com fazer regressões de vidas passadas, porque tem muito ver quem é o profissional que você vai utilizar. Porque se eu me sobrecarrego com uma memória muito pesada do passado, eu já tenho minhas dificuldades nessa vida. Mas as que eu estou trazendo do passado, elas às vezes pesam de tal forma que você emocionalmente não aguenta o peso. Por isso que tem que ter cuidado, entendeu? Porque a questão não é voltar para o passado e lembrar dele, tudo bem? A questão é a carga emocional que eu estou trazendo, fora as dificuldades que eu já tenho. Tem memórias que estão no subconsciente, que são memórias dessa nossa vida, né? Eu estou falando de terapias que às vezes puxam a memória de vidas passadas que estão no inconsciente, né? Eu estou só colocando aqui que para ter um pouco de cuidado, porque se essa memória, que é uma energia, ela for muito traumática, pode comprometer a pessoa, se a pessoa não souber fazer o processo. Entendeu? Entendeu? Porque o que é uma memória negativa? Uma memória negativa é uma memória que eu vivi, ela tem carga emocional, ela tem energia, ela está estruturada em energias, tá certo? Que me causam sintomas, entendeu? Okay? Então, de repente, uma memória negativa foi tão pesada que eu me sinto angustiada. Uma angústia constante, porque essa memória veio à tona. Entendeu?